Salmo 23, que rompe o aperto financeiro e abre caminhos de prosperidade. Há momentos em que a vida financeira parece travar de um jeito tão profundo que nenhuma estratégia humana parece funcionar. É como se você estivesse empurrando uma porta que não abre, insistindo em um caminho que parece ficar cada vez mais estreito. Há contas que chegam, decisões que pesam, expectativas que frustram e a sensação de que algo maior te impede de avançar. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre como o financeiro mexe com a identidade, com a autoestima e com a forma como a pessoa enxerga a si mesma. Quando as finanças entram em crise, tudo ao redor se torna nebuloso e até as orações parecem menos intensas, porque o cansaço interno consome a energia que antes você tinha. Mas existe um ponto onde tudo muda. E esse ponto começa quando você entende que Deus não te trouxe até aqui para observar sua luta à distância. Ele te trouxe para transformar essa luta. Ele te trouxe para usar este momento como portal para algo maior. O Salmo 23 se levanta como uma lâmpada acesa no meio da confusão financeira, como uma voz dizendo que o caos não tem autoridade sobre o propósito. E antes que você avance nos próximos minutos, quero que você perceba algo profundo. Você não está aqui porque deu play em um vídeo qualquer. Você está aqui porque Deus marcou este momento para falar com você exatamente na área que mais tem te angustiado. A vida financeira travada cria a impressão de que nada mais progride. A mente perde clareza. A paz é substituída por inquietação. A pessoa começa a imaginar cenários de falha antes mesmo de tentar. E é nesse estado mental que o inimigo tenta tocar a fé. Porque sabe que a fé é a única força capaz de romper ciclos que parecem impossíveis. A fé não paga contas, a fé não movimenta dinheiro, mas a fé abre caminhos onde o dinheiro nunca conseguiu abrir. A fé traz direção e a direção gera prosperidade. Jesus sempre trabalhou com direção antes de provisão. Ele primeiro dizia para caminhar, depois o milagre acontecia. E essa ordem não mudou. É por isso que quando a palavra diz, o Senhor é o meu pastor, ela está dizendo que você não está perdido, que você não está sozinho, que você não está caminhando às cegas. O pastor conhece o terreno, conhece o vale, conhece os espinhos e conhece também os pastos que você ainda não viu. O pastor não guia por atalhos emocionais. Ele guia por caminhos que constroem maturidade espiritual, equilíbrio emocional e força interior. E tudo isso é essencial para romper a crise financeira. Porque enquanto o mundo corre atrás de dinheiro, Deus primeiro ajusta a alma. E uma alma ajustada enxerga oportunidades que a ansiedade torna invisíveis. Por isso, a abertura deste salmo é tão profética. Ela não promete riqueza imediata. Ela promete direção. Ela promete sustento. Ela promete presença. E presença é tudo quando o cenário parece sem saída. Quando Deus está presente, não importa quanto tempo a solução leve para aparecer. O coração encontra fôlego para continuar, a mente encontra clareza para escolher, e a vida financeira, que parecia sem futuro, começa a se reorganizar aos poucos. É esse processo silencioso que rompe o aperto e abre caminhos de prosperidade que estavam bloqueados não por falta de dinheiro, mas por falta de paz. O que você vai descobrir daqui para frente é que este salmo não apenas fala com você, ele confronta a escassez que tem tentado se instalar como verdade, confronta o medo que você tentou esconder, confronta a sensação de incapacidade que tomou espaço demais. E ao confrontar tudo isso, ele prepara sua alma para avançar. Este é o início da jornada, uma jornada de clareza, cura e movimento. Uma jornada em que Deus toma sua mão e te conduz para um terreno que o dinheiro nunca conseguiu te levar. A real face do aperto financeiro. O aperto financeiro tem um poder silencioso e destrutivo.
Ele não arromba portas, ele se instala pela repetição diária de pequenas frustrações. Um boleto que vence, uma oportunidade que não volta, um dinheiro que não rende, uma dívida que cresce mais rápido do que você consegue respirar. E quando percebe, você já não está lidando apenas com números. Está lidando com emoções que se misturam, pensamentos que se comprimem e expectativas que se esvaziam. A crise financeira não surge apenas no extrato bancário. Ela surge na mente, surge no coração, surge na sensação de não conseguir controlar mais nada. Há pessoas que nunca admitiram, mas carregam uma vergonha profunda pela própria situação. Elas se culpam por decisões do passado, por erros que cometeram ou até por coisas que estavam fora do controle. Outras vivem tentando disfarçar o desespero, pois o medo de decepcionar alguém pesa mais do que a própria dívida. Existem noites em que a ansiedade se torna tão intensa que o sono não chega. O corpo está cansado, mas a mente insiste em montar cenários trágicos, repetindo para si mesma que tudo está prestes a piorar. É assim que o aperto financeiro rouba a paz. Ele é mais emocional do que material. Esse aperto faz a pessoa sentir que está sempre atrasada. Atrasada em relação aos outros, atrasada no plano de vida, atrasada no sonho que tinha, atrasada no propósito. E quanto mais atrasada se sente, mais paralisada fica. A escassez cria um ciclo cruel. Quanto mais medo, menos movimento. Quanto menos movimento, mais medo. É por isso que tantos se veem presos em um mesmo padrão, vivendo anos sob a mesma sombra, com a mesma angústia, com a mesma sensação de insuficiência. E em muitos casos, o pior inimigo não é a dívida. É o desânimo que ela provoca. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. Deus vê esse peso. Deus vê essa exaustão. Deus vê o esforço que ninguém reconhece. Deus vê as tentativas silenciosas, as escolhas difíceis, as dores guardadas. Deus vê cada momento em que você quis desistir, mas continuou tentando porque sabia que alguém dependia de você. Ele viu os dias em que você orou com pressa porque estava cansado demais para falar. Ele viu quando você se sentiu pequeno por não conseguir resolver o que parecia simples para os outros. Ele viu cada suspiro, cada lágrima, cada pensamento perdido no meio da madrugada. A vida financeira machuca, porque toca diretamente na dignidade. E Deus nunca ignorou isso. A real face do aperto financeiro não é apenas a falta de dinheiro. É a sensação de estar sozinho dentro de uma luta que ninguém percebe. É olhar para a própria vida e sentir que perdeu o controle. É imaginar o futuro e enxergar apenas incertezas. É crer em Deus, mas se sentir sem forças para continuar crendo. E é aqui que o Salmo 23 se torna tão preciso. Ele não fala com quem está vivendo estabilidade. Ele fala com quem está no limite. Ele fala com quem está tentando segurar o que resta. Ele fala com quem está à beira de desistir. O texto não ignora o vale. Ele reconhece o vale. E ao reconhecer, ele transforma o vale em caminho, não em destino. Este é o ponto de virada. Porque quando você entende que Deus enxerga exatamente o que você está enfrentando, algo dentro de você começa a se reorganizar. O caos perde força, o medo perde espaço, a alma começa a respirar de novo, e é nesse estado que a palavra começa a agir. Este salmo não apenas consola, ele realinha, ele remonta a fé, ele reconstrói o que o aperto tentou destruir. Ele te prepara para ver a realidade financeira com outra perspectiva. E é a partir desse ponto que podemos seguir para a revelação mais profunda sobre o Salmo 23. Há algo neste texto que poucas pessoas percebem, algo que muda completamente a forma como você encara a prosperidade e o caminho que Deus abre quando tudo parece travado. Revelação inédita sobre o Salmo 23. Quando o Salmo 23 é citado,
Muitas pessoas o enxergam apenas como um texto de conforto, como se fosse uma poesia para acalmar o coração em momentos difíceis. Mas existe uma dimensão muito mais profunda nele. Uma dimensão que poucos percebem e que tem impacto direto sobre a vida financeira. O Salmo não é apenas uma promessa, é um reposicionamento espiritual. Ele reorganiza a mente, ajusta a alma e redefine o olhar sobre a prosperidade. É um manifesto de direção, e toda prosperidade verdadeira começa na direção, não no dinheiro. O dinheiro flui onde há clareza, a prosperidade cresce onde há firmeza interna, e é exatamente isso que este salmo restabelece. Quando Davi diz que o Senhor é o pastor, ele não está fazendo uma declaração teológica. Ele está dizendo algo prático e real para a vida financeira. Você não precisa conduzir tudo sozinho. Há um guia espiritual que enxerga caminhos que você não vê. E esse é o ponto onde muitas pessoas travam. Elas acreditam em Deus, mas continuam tentando guiar suas próprias finanças com a força que não tem mais. Tentam controlar um cenário que escapa completamente do controle. Tentam vencer a escassez pela força da preocupação. Mas escassez não se vence com preocupação. Escassez se vence com direção. E é isso que o Salmo 23 revela desde o início. A frase "nada me faltará" não é uma promessa automática de abundância. Ela é uma consequência direta de ser guiado por Deus. É como se o texto dissesse: se ele guia, a falta perde autoridade. Se ele conduz, o caos perde força. Se ele mostra o caminho, o dinheiro passa a fluir no ritmo certo. Muitas pessoas leem essa frase e pensam apenas em recursos materiais. Mas o Salmo não fala primeiro de dinheiro. Ele fala de provisão de alma, provisão de clareza, provisão de descanso. Sem descanso, ninguém decide bem. Sem clareza, ninguém prospera. Sem direção, o financeiro se perde. O Salmo alinha antes de prover. Há ainda uma revelação mais profunda. A verdadeira escassez não está na falta de dinheiro, mas na falta de visão. Quando a mente está tensa, cansada, pressionada pelo medo das dívidas, ela perde a capacidade de enxergar oportunidades. O Salmo restaura essa visão. Quando Deus guia, você começa a enxergar aquilo que antes parecia invisível. Um caminho que não fazia sentido passa a fazer. Uma porta que parecia trancada começa a se mover. Uma ideia simples passa a ser o ponto de virada. É assim que Deus trabalha. Ele não despeja prosperidade na vida de alguém despreparado emocionalmente. Ele primeiro cura, depois abre. Primeiro organiza, depois multiplica. O Salmo 23 também revela um princípio importante sobre prosperidade. Deus não promete que você nunca passará por vales. Ele promete presença, e a presença é o maior recurso espiritual que existe. A presença mantém você de pé enquanto o ciclo financeiro muda. A presença impede que a dívida defina sua identidade. A presença desarma a ansiedade que rouba sua força. A presença reorganiza o interior de tal forma que até pequenas decisões começam a ter impacto positivo. E quando o interior muda, o exterior acompanha. Prosperidade não é um milagre isolado. Prosperidade é um processo de realinhamento contínuo entre a alma e a direção divina. O Salmo também funciona como uma quebra de narrativa. Ele confronta a mentalidade da escassez que muitas vezes é aprendida ao longo da vida. Pessoas que cresceram ouvindo que nunca iriam prosperar, que dinheiro é sempre problema, que nada dá certo, que o futuro é sempre pior do que o presente. Essas crenças silenciosas moldam o comportamento e travam oportunidades. Quando a palavra entra, ela rompe essas crenças. Ela substitui a narrativa de derrota por uma narrativa de propósito. E isso muda tudo na prática. Quando a mente acredita em prosperidade como possibilidade real, o corpo se move, a criatividade flui,
a inteligência reage e a vida financeira começa a sair do ciclo que parecia eterno. E agora que você já entendeu a profundidade dessa revelação, precisamos avançar para a próxima chave, que revela o que realmente significa ser conduzido para verdes pastos e águas tranquilas. Essa parte do Salmo esconde um dos maiores segredos espirituais sobre prosperidade e restauração financeira. O segredo espiritual de verdes pastos e águas tranquilas. Quando Davi escreveu que Deus o fazia descansar em verdes pastos e o conduzia a águas tranquilas, ele não estava descrevendo um cenário bucólico e poético. Ele estava revelando um princípio espiritual profundo que molda diretamente a vida financeira de qualquer pessoa que escolhe confiar na direção divina. Verdes pastos não são apenas lugares de conforto, são lugares de reorganização interior, em que a alma cansada encontra espaço para respirar e a mente pressionada pela dívida, pela escassez e pela preocupação consegue enxergar com clareza aquilo que antes a ansiedade distorcia. A prosperidade não nasce do esforço desmedido, nasce da clareza que o descanso produz. Muitas pessoas acreditam que descansar significa perder tempo, que parar para respirar é sinal de fraqueza, que só quem está em movimento constante conquista alguma coisa. Mas a palavra revela o contrário. O descanso que Deus oferece não é passividade, é realinhamento. É no descanso que a mente sai do estado de sobrevivência e entra no estado de direção. É no descanso que decisões financeiras que antes pareciam impossíveis começam a ser vistas com simplicidade. É no descanso que a alma deixa de lutar contra si mesma e passa a caminhar com equilíbrio. Verdes pastos significam exatamente isso. Um ambiente interno onde a presença de Deus acalma o caos e reposiciona o coração. Águas tranquilas, por sua vez, representam cura emocional. Representam o tipo de paz que não depende da quantia de dinheiro na conta, mas da certeza de que você está sendo guiado. Quando a alma está ferida, quando o emocional está desgastado, quando a mente está presa em memórias de fracasso financeiro, a pessoa não consegue prosperar. Ela pode até tentar, mas algo dentro dela bloqueia o movimento. É como se cada tentativa fosse sabotada pela insegurança. É por isso que Deus não leva diretamente para o milagre. Ele leva para as águas tranquilas, porque é ali que o coração se cura, que a mente se estabiliza, que a identidade se reconstrói e que o medo perde espaço. Somente uma alma curada é capaz de experimentar prosperidade sustentável. O que muitos não percebem é que verdes pastos e águas tranquilas também representam direção estratégica. Quando Deus acalma a alma, Ele abre espaço para novas percepções. A pessoa começa a notar oportunidades que antes estavam diante dela, mas não eram reconhecidas porque o medo ocupava todo o campo de visão. Ideias começam a surgir com mais nitidez. Caminhos que pareciam arriscados passam a parecer possíveis. Portas que antes eram ignoradas passam a ser vistas como pontes. Quando a turbulência emocional diminui, a inteligência espiritual aumenta. E com isso, a vida financeira começa a se reorganizar. Esse processo não é mágico, é espiritual, é emocional, é psicológico, é real. Deus não força a prosperidade em uma alma que está em guerra consigo mesma. Ele primeiro acalma, depois direciona, e só então Ele abre caminhos. É por isso que tantas pessoas que vivem correndo atrás de dinheiro continuam se sentindo vazias. Porque prosperidade não é correr, é ser conduzido. Prosperidade não é desespero, é equilíbrio. Prosperidade não é aceleração sem propósito. É caminhar com clareza, sabendo para onde ir, com quem ir, quando ir e quando parar. E esse tipo de clareza
nasce justamente nesses ambientes internos que Deus cria dentro de nós. Quando você permite que Deus te leve para verdes pastos e águas tranquilas, você está permitindo que Ele reestruture sua relação com o financeiro. Você está dizendo que não quer mais viver guiado pelo medo. Você está afirmando que não quer mais deixar a dívida definir sua identidade. Você está reconhecendo que não é o dinheiro que mantém você de pé, e sim a presença de Deus. E quando essa verdade se estabelece, a escassez perde a força espiritual que tinha sobre sua mente. O ciclo que parecia eterno começa a se romper. E esse rompimento se torna ainda mais evidente quando entendemos o próximo passo do Salmo, onde o aperto realmente se desfaz e a prosperidade começa a se manifestar. Onde o aperto financeiro se rompe de verdade. O aperto financeiro não se rompe no momento em que o dinheiro chega. Ele se rompe muito antes disso, no exato instante em que a alma encontra direção e deixa de ser guiada pelo pânico. Esse ponto é tão importante que muitos não conseguem perceber quando ele acontece. Eles acreditam que o rompimento é algo externo, visível, imediato, mas a palavra revela que o rompimento começa dentro. Ele nasce quando a mente deixa de lutar contra si mesma e passa a caminhar alinhada com Deus. Quando o coração, cansado de tantas tentativas frustradas, finalmente consegue ouvir a voz do pastor, chamando pelo nome, indicando o caminho que parecia invisível até então. O aperto financeiro cria uma visão distorcida da realidade. Ele faz a pessoa enxergar menos do que Deus colocou diante dela. Faz com que oportunidades pareçam distantes demais, complexas demais, arriscadas demais. Ele cria um filtro emocional que esconde caminhos e exagera problemas. Mas quando Deus começa a acalmar a alma, o filtro se desfaz. A pessoa passa a perceber que a falta de clareza era a verdadeira amarra. E quando esse entendimento chega, o aperto começa a perder força. Não porque a dívida desapareceu, mas porque a pessoa deixou de ser escrava da dívida. Ela deixa de ser controlada pela escassez e começa a ser guiada pela direção. É nesse ponto que o Salmo 23 se torna cirúrgico. Ele não fala de luta externa, ele fala de condução. Ele não promete que Deus vai multiplicar dinheiro de um dia para o outro. Ele promete que Deus vai guiar cada passo. E quando Deus guia, o que estava desalinhado encontra ordem. O que estava confuso encontra clareza. O que estava bloqueado encontra direcionamento. Esse é o verdadeiro rompimento. Ele acontece quando a alma sai do estado de sobrevivência e volta ao estado de confiança. A confiança abre portas que o desespero jamais conseguiria abrir. A direção libera caminhos que a ansiedade jamais permitiria enxergar. A verdade é que ninguém prospera com a mente travada. Ninguém organiza finanças vivendo sob o peso constante do medo. Ninguém toma decisões sábias quando a alma está em guerra. É por isso que Deus trabalha primeiro no interior. Ele não ignora a realidade da dívida, da escassez, do desequilíbrio financeiro. Ele apenas sabe que nada disso muda de forma sustentável até que a alma esteja no lugar certo. Quando o interior se estabelece, o exterior começa a responder. A prosperidade começa a tomar forma. Pequenos sinais aparecem, uma porta se move, uma ideia se fortalece, uma oportunidade retorna, e a pessoa percebe que o rompimento já começou, mesmo antes da conta bancária refletir isso. Esse rompimento interior é tão real que muitas vezes a pessoa nem percebe que ele começou. Ela só nota que já não pensa como antes, não sente como antes, não reage como antes. A pressão ainda existe, mas não domina mais. A dívida ainda está lá, mas não define mais. A escassez tenta se aproximar, mas não encontra mais espaço. O coração está mais firme, a mente mais estável, a visão mais clara. E essa clareza é o que atrai a prosperidade. Porque prosperidade não é apenas ter dinheiro, é ter direção,
É ter paz para decidir. É ter sabedoria para agir. É ter equilíbrio para não desperdiçar oportunidades. É nesse ponto que o aperto financeiro se rompe de verdade. Ele se rompe quando a pessoa deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser guiada pelo pastor. Ele se rompe quando a alma encontra descanso e a mente encontra visão. Ele se rompe quando a pessoa entende que não é a falta de dinheiro que define a vida, mas a presença de Deus no caminho. E é esse entendimento que abre espaço para o próximo estágio, onde o Salmo entra na parte mais profunda, mostrando como Deus se apresenta no meio do vale financeiro, quando tudo parece caótico e sem saída. Ainda que eu ande pelo vale. O vale financeiro. O vale financeiro é um dos lugares mais difíceis que alguém pode atravessar, porque ele não pressiona apenas a carteira, ele pressiona a alma. Ele cria a sensação de que o mundo inteiro está avançando enquanto você está parado. Ele mexe com a dignidade, com a autoconfiança, com a sensação de valor pessoal. O vale financeiro faz a pessoa acreditar que chegou ao limite, que não tem mais recursos internos, que não tem mais força para continuar tentando. E quando esse vale se estende por muito tempo, ele começa a criar pensamentos distorcidos que parecem lógicos, mas que são produzidos pelo desgaste emocional. Esses pensamentos sussurram que nada vai mudar, que o próximo passo será pior, que a prosperidade é um sonho distante demais para a realidade presente. Esse vale é marcado por contas acumuladas, oportunidades que não se concretizam, portas que parecem trancar antes mesmo de serem tocadas, tentativas que falham por detalhes, dias em que a ansiedade toma o controle e tudo parece um grande labirinto sem saída. O vale financeiro tem a capacidade de fazer até mesmo as pessoas mais fortes duvidarem do próprio valor. Ele cria o sentimento de estar sendo deixado para trás por todos ao redor. Ele gera a impressão de que as escolhas do passado decidiram o futuro inteiro. Ele faz a pessoa olhar para o dinheiro não como uma ferramenta, mas como um inimigo constante. E quando isso acontece, a identidade começa a se misturar com a dificuldade, como se a escassez fosse a única narrativa possível. Mas o texto sagrado é preciso ao dizer ainda que eu ande pelo vale. O vale não é o destino, ele é apenas uma travessia. Ele é um caminho estreito entre um ponto da vida e outro. Ele é parte do processo. Ele é real, doloroso, exigente, mas não é final. E o mais poderoso desse versículo é que Deus não promete tirar você do vale imediatamente. Ele promete caminhar com você dentro dele. Essa presença muda tudo. Quando Deus está no vale, o vale perde o poder de definir quem você é. A dívida perde o poder de capturar sua identidade. A escassez perde o poder de te fazer acreditar que você está sozinho. A presença de Deus no vale é a lembrança viva de que o caos não será o último capítulo. Quando a pessoa aceita que o vale é caminho e não sentença, algo dentro dela começa a se reorganizar. O desespero começa a ceder espaço para algum tipo de clareza. O medo perde a rigidez. A mente se abre para a possibilidade de movimento. A alma começa a acreditar que, mesmo sem garantia, ainda existe futuro. E nesse ponto, o vale deixa de ser um pesadelo e passa a ser uma sala de transformação. Ele molda a resiliência. Ele lapida a visão, ele fortalece a fé e, principalmente, ele revela que prosperidade não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus orientando cada passo. O mais interessante sobre o vale financeiro é que ele revela um lado de Deus que só pode ser percebido na escassez. É fácil acreditar na prosperidade quando tudo vai bem. Difícil é confiar quando o extrato gera ansiedade, quando a dívida cresce, quando o dinheiro diminui e quando as circunstâncias parecem desmoronar.
É nesse momento que a presença divina se torna mais nítida. Ele não permite que você passe por esse vale para te destruir. Ele permite para te fortalecer, te amadurecer, te preparar. O vale produz um tipo de sabedoria que não se aprende em tempos de estabilidade. Ele ensina a confiar quando nada parece fazer sentido. Ele ensina a caminhar mesmo sem ver o próximo passo. E ao entender essa dinâmica, você começa a perceber que estar no vale não significa estar abandonado. Significa que você está sendo preparado para um ambiente que exige versionamento novo. A prosperidade que virá depois do vale exige uma maturidade que você está desenvolvendo agora. Nada nesse processo é desperdiçado. Cada dor que você sente hoje será base para decisões mais sábias amanhã. Cada lágrima será memória de força. Cada silêncio de Deus será visto como parte de um plano maior. E cada passo, mesmo pequeno, será um avanço real rumo à libertação financeira. Agora que você entende o propósito desse vale, é hora de avançar para um dos versículos mais marcantes de todo o Salmo, onde Deus não apenas acompanha você no vale, mas confronta aquilo que tenta destruir sua prosperidade e te impede de avançar. O momento em que Deus confronta a crise. Há um ponto no Salmo 23 que quebra qualquer lógica humana e revela o momento em que Deus deixa de apenas conduzir e passa a confrontar aquilo que tenta destruir você. Esse momento aparece quando Davi diz que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. Isso não significa apenas proteção. Significa exposição da provisão. Significa honra no exato lugar onde a vergonha tentou te paralisar. Significa vitória no território onde a escassez tentou roubar sua esperança. E esse princípio é profundo demais para ser ignorado, porque ele descreve exatamente o que Deus faz na vida financeira de alguém que decide confiar, mesmo estando em meio ao vale. Quando Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos, Ele não está tirando o problema do caminho. Ele está demonstrando autoridade sobre o problema. Ele está mostrando que o cenário que deveria te destruir se torna palco para um novo começo. O inimigo, nesse contexto, não é pessoa. O inimigo é a dívida que insiste em te assustar. É a escassez que tenta ser permanente. É a insegurança que distorce sua visão. É o medo de falhar de novo. É a sensação de que o dinheiro nunca será suficiente. Deus confronta tudo isso não apagando o passado, mas afirmando que o passado não pode te impedir de viver o que Ele preparou. Essa mesa não é uma refeição comum. É um ato de guerra espiritual. É Deus tomando lugar de honra e convidando você para sentar ao lado dele, como alguém que pertence àquele espaço. A mesa de Deus não é preparada depois da crise, é preparada dentro da crise. Isso muda tudo. Significa que, mesmo quando seu financeiro parece desmoronar, Deus já está colocando diante de você oportunidades que a ansiedade não te deixa perceber. Ele já está criando conexões que você ainda não enxerga. Ele já está reposicionando portas e abrindo caminhos que pareciam inacessíveis. A mesa é o sinal de que a prosperidade está sendo organizada, mesmo quando o cenário ainda parece bagunçado. O impacto emocional disso é enorme, porque o aperto financeiro faz a pessoa acreditar que está em constante desvantagem, que sempre vai chegar depois, que nunca terá o suficiente, que prosperidade é para outros, não para ela. Mas Deus preparar uma mesa significa que você não vive à margem, você vive sob propósito. Significa que você não está sendo empurrado para fora, você está sendo chamado para dentro. Significa que você não precisa correr atrás da prosperidade como quem implora algo. Você se posiciona na prosperidade porque Deus te coloca no centro daquilo que Ele mesmo preparou. E há ainda um detalhe que transforma completamente a compreensão desse versículo. A mesa é preparada na presença dos inimigos
porque Deus quer que aquilo que tentou destruir você testemunhe a sua restauração. Ele não faz isso para envergonhar o passado. Ele faz para mostrar que o passado não tem poder sobre o seu futuro. Ele permite que a dívida veja você livre dela. Ele permite que a escassez veja você prosperando. Ele permite que o medo veja você avançando. Ele permite que aquilo que tentou te derrubar veja que você está de pé, não por força própria, mas porque Ele te sustentou. Esse é o momento em que Deus confronta a crise financeira de forma direta. Ele não apenas cura a alma, Ele expõe a provisão, Ele afirma sua identidade, Ele reorganiza o caminho. E quando a mesa é preparada, algo muda no íntimo. A pessoa entende que não precisa mais temer o inimigo. Não precisa mais fugir da dívida como se fosse uma sentença eterna. Não precisa mais se esconder da escassez como se ela fosse imbatível. A mesa se torna um símbolo de reposicionamento, força e retomada de autoridade. A partir daqui, o Salmo entra em uma nova fase, mostrando que depois da mesa, o que Deus derrama sobre a vida do justo não é apenas provisão suficiente, mas abundância. E é exatamente isso que veremos no próximo tópico, quando o texto revela o verdadeiro significado do cálice transbordando e a forma como esse transbordar redefine prosperidade de maneira profunda e duradoura. Meu cálice transborda. A abundância como resposta espiritual. Quando Davi declara que o cálice dele transborda, ele não está descrevendo um excesso de recursos materiais. Ele está descrevendo um estado interior que transforma completamente a forma como a pessoa lida com o financeiro. O transbordar do cálice não é sobre ter muito dinheiro. É sobre ter tanto da presença de Deus, tanta clareza, tanta paz, tanta direção, que a escassez perde qualquer poder psicológico, emocional e espiritual. A abundância começa na alma, e é por isso que tantas pessoas que vivem correndo atrás de dinheiro continuam presas no mesmo ciclo de dívida e ansiedade. Elas carregam um cálice interno vazio, rachado, sempre pedindo mais, sempre exigindo mais, sempre com medo de perder. Quando esse cálice é restaurado, o comportamento financeiro muda de forma natural. Transbordar significa passar do ponto em que a alma deixa de sobreviver e começa a viver. É quando o coração que estava sob pressão encontra espaço para respirar. É quando a mente, que estava sufocada pela dívida, começa a enxergar soluções simples. É quando a pessoa consegue olhar para o futuro sem ser dominada pela sensação de fracasso. Esse transbordar não é emocionalismo, é realinhamento. É o movimento de Deus dentro da pessoa, reorganizando tudo o que a escassez desalinhou ao longo dos anos. Deus não transborda para impressionar. Deus transborda para restaurar. Ele enche a pessoa até que todas as áreas internas se ajustem à verdade de que ela não foi criada para viver aprisionada pelo medo financeiro. Esse princípio é tão profundo que, quando compreendido, rompe padrões que pareciam imutáveis. Muitas pessoas cresceram ouvindo que prosperidade é sempre suspeita. Outras aprenderam que dinheiro é perigoso. Outras foram marcadas por ambientes em que a falta era tão constante que a mente se acostumou com a ideia de que a abundância é impossível. Essas crenças se tornam paredes internas que limitam o comportamento financeiro. E, de repente, o cálice transbordando revela que não é o dinheiro que transforma a pessoa, é a presença que transforma. Quando Deus derrama paz, discernimento, confiança e direção, a mente deixa de agir a partir do medo. A partir desse momento, a pessoa deixa de tomar decisões impulsivas, deixa de agir por desespero, deixa de entrar em ciclos repetitivos de dívida. O transbordar reorganiza hábitos, reorganiza crenças, reorganiza escolhas. Prosperidade verdadeira não nasce do esforço isolado, nasce do equilíbrio, nasce da clareza, nasce da paz.
Quando o texto diz que o cálice transborda, está dizendo que Deus não quer apenas te dar o suficiente para sobreviver. Ele quer te dar o suficiente para respirar de novo, para sonhar outra vez, para enxergar oportunidades com olhos limpos. É impossível prosperar com uma alma quebrada, porque a alma quebrada transforma qualquer oportunidade em risco. Ela transforma qualquer ideia em medo. Ela transforma qualquer movimento em ansiedade. Quando Deus faz o cálice transbordar, Ele está curando rachaduras internas que impediam o progresso. Está restaurando a capacidade de decidir com firmeza. Está devolvendo a você uma autoestima financeira que a escassez tentou roubar. Esse transbordar também revela algo mais profundo. A prosperidade não se resume a ter mais, mas a perceber que você já não vive refém de nada. A falta pode bater, mas não domina mais. A dívida pode existir, mas não define mais. O dinheiro pode oscilar, mas não controla mais suas emoções. Isso é liberdade espiritual, é maturidade emocional, é estabilidade psicológica. E essa liberdade é o terreno onde a prosperidade financeira germina, porque a pessoa começa a agir com estratégia em vez de desespero, começa a enxergar caminhos em vez de paredes, começa a tomar decisões inteligentes em vez de decisões impulsivas, começa a caminhar com a convicção de que não está sozinha, porque o pastor está com ela, guiando, fortalecendo e sustentando. O transbordar também marca o início de um novo ciclo. Não um ciclo de riqueza desenfreada, mas um ciclo de prosperidade consciente, equilibrada, sustentada pela direção divina. Deus não transborda para que você viva em excesso irresponsável. Ele transborda para que você viva sem medo, para que você avance com coragem, para que você não dependa emocionalmente do dinheiro, para que você enxergue com clareza que o seu sustento não está nas suas forças, mas no pastor que caminha à sua frente. E é neste ponto que o Salmo começa a mostrar que o transbordar é também um convite para uma mudança profunda, uma mudança que veremos no próximo tópico, onde declarações proféticas se tornam a base da nova caminhada financeira. Proclamação profética de mudança. Existe um momento na caminhada espiritual em que a pessoa deixa de apenas ouvir e passa a declarar. E essa declaração não é uma frase positiva ou uma tentativa de manipular a própria mente. É uma proclamação profética, um posicionamento espiritual que muda o ambiente interno e realinha a direção do financeiro. Depois de atravessar o vale, depois de ver a mesa preparada, depois de experimentar o transbordar, chega o ponto em que você precisa assumir, com a própria voz, aquilo que Deus já estabeleceu no seu caminho. A vida financeira muda quando a sua identidade muda. E a identidade se fortalece quando a sua boca confirma o que o seu espírito já entendeu. É por isso que este trecho é tão importante. Ele representa o momento em que você deixa de sobreviver e começa a avançar. A pessoa que vive sob escassez sempre fala a partir da dor. Ela descreve a dívida como se fosse maior que a realidade. Ela faz do problema o centro da narrativa. Ela repete frases que reforçam o ciclo negativo. Ela enxerga o financeiro como um campo minado onde cada passo é uma ameaça. Essa forma de falar gera mais medo, que gera mais paralisia, que gera mais escassez. Mas quando o salmista declara que a bondade e a misericórdia o seguirão, ele está rompendo a lógica da ansiedade e abraçando a lógica do propósito. A proclamação profética não ignora o estado do dinheiro. Ela afirma que o dinheiro não tem autoridade final. Ela olha para a dívida e declara que ela não dita o valor da pessoa. Ela olha para a escassez e declara que ela não tem poder de permanência. Ela olha para o cenário e declara que a direção de Deus é maior do que o problema.
Isso cria uma mudança psicológica profunda, porque a mente deixa de se mover sob a narrativa do medo. Ela começa a se mover sob a narrativa da fé. E quando a narrativa muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, o ciclo financeiro também muda. Essa proclamação é um ato de coragem emocional. Pessoas que viveram muito tempo em crise financeira desenvolvem um padrão de fala carregado de autoproteção. Elas evitam sonhar para não se frustrar. Evitam planejar para não se machucar. Evitam acreditar para não sofrer. Mas quando Deus toca a alma e restaura o interior, Ele chama a pessoa para um novo tipo de postura. Uma postura em que ela afirma a verdade divina, mesmo quando os números ainda não mudaram. Isso não é negação. Isso é fé madura. É fé que se posiciona. É fé que planta antes de colher. É fé que declara porque já viu no espírito aquilo que ainda não se manifestou no natural. Quando você afirma que a bondade e a misericórdia te seguem, está dizendo que não caminha mais sob o peso do acaso, mas sob o amparo constante de Deus. Está dizendo que não é governado pela oscilação financeira, mas pela estabilidade espiritual. Está dizendo que a prosperidade não depende de um evento milagroso isolado, mas de uma caminhada contínua de alinhamento. E essa declaração abre espaço para novas atitudes. Você começa a enxergar o que antes ignorava. Começa a agir com sabedoria em vez de desespero. Começa a tomar decisões financeiras mais firmes. Começa a perceber que aquilo que parecia impossível há meses já não assusta tanto assim. Essa visão renovada transforma a forma como você lida com o dinheiro, com o trabalho, com as oportunidades e até com o risco. A proclamação profética também rompe ciclos hereditários de escassez. Muitas pessoas carregam crenças financeiras herdadas da família. Crenças que diziam que a vida é sempre difícil, que o dinheiro nunca sobra, que prosperidade é privilégio de poucos. Quando você declara a verdade divina, você rasga essas narrativas e abre caminho para uma nova história. A sua geração emocional muda, a sua percepção espiritual muda, a sua capacidade de prosperar muda. E quando a identidade interna muda, o comportamento externo acompanha de maneira inevitável. Este momento do Salmo representa o ápice da transformação. Não é apenas sobre sobreviver ao vale, é sobre caminhar com maturidade depois dele. É sobre assumir o lugar que Deus preparou. É sobre viver com plena convicção de que a prosperidade não é fruto de sorte, mas de direção, e essa direção já está sendo estabelecida dentro de você. A proclamação prepara o coração para o próximo passo, onde a oração de rompimento se torna a ponte entre o entendimento e a manifestação. Agora que você está posicionado internamente, é hora de orar com autoridade e entregar completamente sua vida financeira a Deus. A oração de rompimento financeiro, baseada no Salmo 23. Chega um momento da caminhada em que compreender não é mais suficiente. É necessário entregar, é necessário declarar, é necessário orar com uma profundidade que não nasce do desespero, mas da convicção. Todo o percurso do Salmo 23 nos trouxe até aqui. O ponto em que a alma está mais consciente, o coração mais sensível e a mente mais aberta para permitir que Deus toque aquilo que há anos tem sido motivo de peso e angústia. O rompimento financeiro não acontece apenas porque a dívida existe ou porque o dinheiro falta. Ele acontece quando a pessoa finalmente para de lutar sozinha e permite que o pastor conduza, cure, reorganize e restaure o que a escassez tentou destruir. A oração de rompimento não é uma fórmula. Não é uma repetição vazia, é um encontro. É quando você abre espaço para que Deus toque áreas que você tentou resolver na força humana, mas não conseguiu. Ele sempre esteve disposto a agir, mas o coração precisa estar pronto, e agora ele está.
A jornada que percorremos até aqui preparou você emocionalmente, espiritualmente e mentalmente para orar de um lugar de verdade, não de desespero. Orar de um lugar de fé madura, não de pânico. Orar como quem entrega, não como quem tenta controlar. É nesse espírito que esta oração precisa ser feita. Feche os olhos e permita-se entrar nesse ambiente. Diga interiormente: Senhor, aqui está a área da minha vida que mais me pesa. Aqui estão minhas finanças, minhas dívidas, meus medos, minhas preocupações, minhas horas perdidas pensando em como resolver o que não consigo mais carregar. Eu entrego cada detalhe ao pastor que não falha, ao Deus que me guia mesmo quando eu não vejo saída. Eu entrego o peso da escassez, a dor da dívida, o medo do amanhã. Eu coloco tudo diante daquele que prepara a mesa na presença do inimigo, que unge minha cabeça e que faz meu cálice transbordar quando minhas forças já acabaram. Continue, agora com mais profundidade. Diga: Deus, eu me submeto à tua direção. Eu não quero mais ser guiado pelo desespero financeiro. Eu não quero mais viver sob a tirania da ansiedade. Eu não quero mais tomar decisões movido pelo medo. Eu quero seguir o Senhor como meu pastor. Conduz a minha mente para um lugar de clareza. Conduz meu coração para um lugar de confiança. Conduz minhas atitudes para um lugar de sabedoria. Eu peço que o Senhor rompa aquilo que está travando o meu caminho. Rompa ciclos repetitivos de escassez. Rompa padrões emocionais que me levam ao mesmo ponto. Rompa a insegurança que me impede de perceber oportunidades. Rompa a cegueira que me impede de enxergar portas abertas. Rompa toda palavra, crença e pensamento que limita a minha prosperidade. Agora declare com autoridade: em nome de Jesus, eu corto a ligação emocional que eu tinha com a escassez. Eu recuso o medo, eu recuso a narrativa da falta, eu recuso a mentalidade de derrota. Eu aceito a direção de Deus, eu aceito a mesa preparada, eu aceito o cálice transbordando, eu aceito a prosperidade que nasce do equilíbrio, da clareza e do propósito. Eu recebo a presença que cura, que alinha e que guia. Eu coloco diante do Senhor cada dívida, cada compromisso, cada desafio financeiro. Eu peço sabedoria, portas abertas, favor e alinhamento. E profetizo sobre a minha vida: o aperto financeiro está sendo rompido e novos caminhos estão sendo abertos. A oração de rompimento não termina aqui. Ela continua no seu comportamento, nas suas escolhas, na forma como você administra o que Deus coloca em suas mãos. Caminhe a partir de hoje com a consciência de que você não carrega mais esse peso sozinho. Deus te guia, Deus te sustenta, Deus te ilumina. E se Ele te guia, não há vale que permaneça, não há escassez que prospere contra você, não há dívida que tenha autoridade sobre sua identidade. O pastor está à frente e isso muda tudo. Agora, antes de seguirmos para o próximo momento, quero pedir algo importante. Se esta oração tocou você e abriu algo dentro do seu coração, escreva nos comentários a frase: Deus está rompendo meu caminho financeiro. Isso é mais do que um comentário. É um ato de fé. É uma declaração espiritual. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora para caminhar diariamente em palavra, direção e prosperidade espiritual. Ao chegar neste ponto da mensagem, algo poderoso já começou a se mover dentro de você. Não é apenas o conteúdo que tocou, mas a profundidade daquilo que Deus está construindo na sua visão emocional, espiritual e financeira. A transformação verdadeira não acontece em um único momento, mas na constância, na repetição de verdades que confrontam mentiras antigas, nas declarações que substituem a narrativa da escassez pela narrativa da prosperidade alinhada com o propósito divino. Por isso, este momento é essencial, não como uma interrupção, mas como parte do processo que Deus está operando.
Muitas pessoas vivem a vida inteira acreditando que a área financeira é exclusivamente técnica, que basta organizar números, trabalhar mais, fazer cálculos, cortar gastos e seguir adiante. Mas você já percebeu que muitas vezes, mesmo depois de fazer tudo isso, a alma continua apertada, a mente continua confusa, o coração continua inseguro? A dívida emocional pesa mais do que a dívida material. E é nesse ponto que a espiritualidade cristã se torna tão indispensável. Porque Deus não trabalha apenas no dinheiro, Ele trabalha no interior. Ele cura o que a matemática não alcança. Ele restaura aquilo que a lógica financeira não consegue explicar. Você percebeu durante toda esta jornada que o Salmo 23 não traz soluções rápidas. Ele traz realinhamento, ele traz direção, ele traz estrutura interna, ele traz presença, ele traz visão. E essas são as bases da verdadeira prosperidade. Pessoas que constroem a vida financeira sobre ansiedade sempre se veem voltando aos mesmos padrões. Pessoas que constroem a prosperidade sobre medo vivem sabotando as próprias oportunidades. Pessoas que tentam prosperar sem direção emocional acabam perdendo foco no meio das exigências do dia. Mas quem constrói sobre a presença de Deus encontra estabilidade mesmo quando os números oscilam. Por isso é tão importante continuar caminhando junto. Não porque o canal é especial, mas porque a palavra que você recebe aqui todos os dias sustenta exatamente aquilo que a escassez tenta destruir. A ansiedade tenta apagar a fé. O medo tenta apagar a coragem. O cansaço tenta apagar a direção. A pressão financeira tenta apagar a esperança. E sem perceber, a pessoa vai sendo engolida por uma rotina que suga a visão. Mas quando você se alimenta da palavra certa, a mente ganha força, o coração ganha coragem, a fé ganha consistência. E o cenário financeiro, ainda que continue desafiador, deixa de ser uma sentença para se tornar apenas uma fase. É por isso que eu quero te convidar a fazer parte desta caminhada. Acompanhar estas mensagens não é sobre colecionar vídeos. É sobre manter viva a chama da fé que te faz enxergar prosperidade onde antes você via desespero. É sobre manter sua visão alinhada com Deus, especialmente nos dias em que a pressão parece maior. É sobre lembrar que você não está lutando sozinho. É sobre deixar que a palavra fale com você antes do medo falar. É sobre firmar sua identidade para que nenhuma dívida te defina. É sobre permitir que Deus seja o centro da sua jornada financeira, não a escassez. Se esta mensagem tocou você, se trouxe clareza, se abriu caminhos, se aliviou o peso, se acendeu esperança, eu quero te pedir algo de forma muito sincera. Inscreva-se no canal, não como um ato mecânico, mas como parte do seu compromisso espiritual. Cada vez que você recebe uma palavra, você fortalece o interior. Cada vez que você fortalece o interior, você rompe um ciclo. Cada ciclo rompido abre espaço para prosperidade. E prosperidade não é luxo, é equilíbrio, é paz, é visão, é movimento, é liberdade. Caminhar junto vai manter você alinhado para continuar avançando nessa transformação. E se desejar ir além, compartilhe este vídeo com alguém que esteja sofrendo em silêncio. Você não sabe o que uma palavra pode fazer na alma de alguém que está no limite financeiro. Um gesto simples pode evitar um colapso emocional, pode restaurar a fé, pode acender uma esperança que estava apagada, pode mudar uma história inteira. Deus usa caminhos simples para operar mudanças profundas. E você pode ser parte disso. Antes de irmos para o último tópico, onde faremos o fechamento espiritual desta jornada, escreva nos comentários: eu recebo direção para minhas finanças. Essa declaração é um passo de fé
e um sinal espiritual de que você está assumindo uma nova postura diante da prosperidade que Deus está construindo dentro de você. Chegar ao final desta jornada significa mais do que ouvir uma mensagem. Significa permitir que Deus percorra áreas que você segurou por muito tempo. As finanças sempre foram um território sensível, não porque envolvem apenas números, mas porque tocam diretamente na segurança, no futuro, na identidade e na capacidade de construir uma vida estável. Quando o financeiro se desequilibra, quase tudo perde firmeza. Mas hoje, ao caminhar por cada parte deste salmo, você experimentou algo que a lógica não entrega: direção espiritual. E direção espiritual é o que sustenta a prosperidade de verdade. Não a prosperidade que vem rápido e se perde com a mesma velocidade, mas a prosperidade sólida, equilibrada, que nasce de escolhas guiadas, de emoções saudáveis e de uma alma que encontrou descanso no pastor. O que você ouviu aqui não foi um discurso motivacional. Foi a revelação de um processo. O Salmo 23 não transforma apenas o resultado financeiro. Ele transforma o coração de quem vive preso ao medo do dinheiro. Ele reorganiza a mente que já não sabe onde buscar saída. Ele cura a fatiga emocional causada pela dívida que insiste em aparecer mês após mês. Ele desmonta a ideia de que a vida é sempre sobreviver. Ele mostra que há um caminho real, profundo e possível de prosperidade quando você não caminha sozinho. Deus não te leva por atalhos. Ele te conduz por caminhos que formam, amadurecem, fortalecem. Ele não coloca você diante de uma mesa para impressionar, mas para restaurar. Ele não faz o cálice transbordar para alimentar orgulho, mas para recalibrar quem você é, para que você nunca mais viva pequena diante de circunstâncias grandes. Muita gente chega até este ponto carregando não apenas responsabilidades financeiras, mas culpas antigas. Pessoas que se sentem fracassadas pelas decisões que tomaram. Pessoas que guardam vergonha por terem perdido o controle em algum momento. Pessoas que se cobram por não terem conseguido sustentar tudo em silêncio. Pessoas que acreditam que a escassez é um sinal de que Deus não está com elas. Mas o Salmo 23 derruba todas essas narrativas. Ele mostra que Deus caminha com você mesmo quando você pensa que está caminhando errado. Ele mostra que o vale não é punição, é processo. Ele mostra que a presença divina não depende da quantidade de dinheiro que você tem, mas da abertura do seu coração. E hoje, ao expor suas feridas internas, algo começou a ser curado. A partir deste momento, você não precisa mais enxergar suas finanças como um inimigo. Elas são parte da sua história, mas não são o centro dela. Você não é definido pelo aperto, não é definido pela dívida, não é definido pela escassez. Você é definido pelo pastor que te guia, pelo Deus que te sustenta, pelo propósito que Ele te entregou. E essa identidade restaurada vai afetar sua postura a partir de agora. Você vai perceber que sua mente começa a responder diferente às pressões financeiras. Você vai notar que decisões que antes te paralisavam agora parecem mais claras. Você vai sentir que a ansiedade perde espaço cada vez que a presença de Deus ocupa mais lugar dentro de você. E quando o interior muda, o exterior inevitavelmente acompanha. O rompimento que Deus iniciou aqui continuará se revelando nos próximos dias, não como um evento isolado, mas como uma mudança contínua. Por isso, antes de encerrarmos, quero pedir que você guarde algo no coração. Prosperidade não é só recurso. Prosperidade é direção. Prosperidade é coragem. Prosperidade é visão. Prosperidade é equilíbrio entre mente, alma e propósito. O dinheiro flui quando o interior está organizado para recebê-lo. E Deus está organizando esse interior em você. Ele está te preparando para viver ciclos novos. Ele está te treinando para manejar oportunidades que antes você não conseguiria sustentar.
Ele está reconstruindo sua confiança para que você nunca mais aceite viver dominado pela falta. O que ele começou aqui não termina quando o vídeo termina. Continua no seu dia, nas suas decisões, nos seus pensamentos e, principalmente, na sua fé. Agora, quero te fazer um convite sincero e espiritual. Se esta mensagem falou com você, se abriu algo dentro da sua vida financeira, se curou áreas do seu coração que você nem sabia que estavam feridas, inscreva-se no canal. Isso sustenta sua jornada. Isso mantém você conectado. Isso te fortalece nos dias em que o peso tentar voltar. Também escreva nos comentários a frase: "Eu caminho com Deus na minha vida financeira". Essa frase sela no espírito tudo o que você recebeu aqui. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo um vale financeiro silencioso. Você pode ser a voz que impede alguém de desistir. Deus usa você, Deus te move, Deus opera através de gestos simples, que a presença de Deus te acompanhe, que a direção dele ilumine cada escolha, que a bondade e a misericórdia te cerquem. E que a prosperidade que ele preparou se manifeste plenamente na sua vida financeira.